no silêncio da neve. Nunca pensei que o silêncio pudesse ser tão alto. A neve caía devagar, cobrindo as ruas como se o mundo estivesse sendo reinventado em branco. Caminhava lentamente pela estrada estreita que levava à pequena cabana onde passaria alguns dias. Eu havia vindo em busca de paz, de um refúgio temporário para reorganizar os pensamentos depois de meses em que tudo parecia ter perdido o sentido. O frio mordia minhas bochechas, mas havia algo reconfortante naquele cenário. O som abafado dos passos sobre o gelo, o cheiro de madeira queimada vindo das chaminés das casas distantes, a sensação de estar isolada do resto do mundo. Quando finalmente alcancei a cabana, percebi que não estava sozinha. Um homem, aparentemente tentando remover a neve acumulada do telhado vizinho, parou por um instante e olhou na minha direção. Seu casaco cinza estava salpicado de flocos, e o capuz não escondia completamente os olhos castanhos que pareciam me examinar com a mesma curiosidade que eu sentia ao observá-lo. Vai ficar aqui por um tempo? Perguntou ele com a voz firme, mas carregada de gentileza. Assenti ainda ofegante pela subida. Alguns dias. Preciso respirar. Respondi, sem dar mais explicações. Ele sorriu, como se entendesse perfeitamente. Aproximou-se, estendendo a mão com luvas grossas. Sou Adrian. A cabana ao lado é minha. Se precisar de qualquer coisa, não hesite. O toque foi rápido, mas suficiente para que uma faísca, quase imperceptível, atravessasse a barreira gelada que eu vinha carregando dentro de mim. Naquela noite, enquanto o vento soprava contra as janelas e a lareira crepitava no interior da cabana, pensei em Adrian mais vezes do que deveria. Havia algo intrigante em sua presença. Uma mistura de calma e mistério, como se ele também tivesse fugido de algo, assim como eu. Os dias seguintes nos aproximaram de maneira quase inevitável. A cada manhã, eu o via retirando neve das escadas, cortando lenha, ou simplesmente observando a paisagem congelada. Ele parecia parte daquele lugar, como se tivesse nascido ali, entre árvores cobertas de gelo e silêncios intermináveis. Um dia, enquanto caminhávamos juntos por uma trilha, percebi que havia muito mais nele do que sua quietude deixava transparecer. Ele falava pouco, mas cada palavra carregava peso. Contou-me que havia deixado a cidade grande depois de uma perda que preferia não detalhar. Senti o peso de sua dor pairando no ar. E por respeito não insisti. Apenas caminhei ao lado dele, compartilhando o silêncio que, de algum modo, nos unia. Com o tempo, nossos encontros deixaram de ser casuais. Era como se a neve, em sua insistência silenciosa, empurrasse nossos caminhos para que se cruzassem sempre. Descobri que Adrian fazia esculturas em madeira, e um dia ele me mostrou algumas peças guardadas em sua cabana. Animais, rostos, pequenas figuras de pássaros congelados no voo. Seus dedos, firmes e calejados, transformavam troncos brutos em arte delicada. Esculpir me mantém vivo. Quando a dor ameaça me engolir, eu pego a madeira e deixo que ela fale por mim. Olhei para ele, tentando decifrar o homem por trás daquele olhar intenso. Senti vontade de contar sobre minhas próprias feridas, sobre o relacionamento que havia terminado meses antes, sobre a sensação de vazio que me trouxe até aquelas montanhas. Mas guardei para mim, talvez porque ainda doesse demais, talvez porque temia que, ao revelar, a conexão se quebrasse. As noites se tornaram longas, e muitas vezes ele vinha até minha cabana. Trocávamos histórias, risos contidos e olhares que permaneciam no ar por mais tempo do que deveriam. Havia algo crescendo entre nós, delicado como um floco de neve pousando na palma da mão, mas também perigoso, porque eu sabia que a qualquer momento poderia derreter. Foi numa dessas noites que a eletricidade caiu. O vento rugia lá fora, e o interior da cabana mergulhou na escuridão. Bati na porta dele, e Adrian me recebeu com uma lamparina acesa e um sorriso de quem já esperava minha chegada. O frio vai apertar sem aquecimento. Fique aqui, é mais seguro. O convite foi natural, quase inevitável. Passei a noite no calor de sua lareira, envolvida pelo cheiro de madeira queimada e pela proximidade de alguém que, aos poucos, derrubava as paredes que eu mesma havia construído. Conversamos até o sono nos vencer. E quando acordei, a primeira coisa que vi foi ele, adormecido na poltrona, com o rosto iluminado pela chama que ainda resistia. Foi nesse instante que percebi o quanto já estava envolvida. Os dias seguintes passaram como em um sonho branco e silencioso. Entre caminhadas na neve, chá quente compartilhado e olhares que não precisavam de palavras, eu sentia que um capítulo novo começava a ser escrito em minha vida. Mas a neve, por mais bela que fosse, também era um lembrete de que tudo ali era temporário.
Eu não havia ido para aquelas montanhas para começar algo, e sim para fugir. Meu tempo estava acabando. Logo eu teria que voltar à cidade, às responsabilidades, à vida que deixei em suspenso. Na véspera de minha partida, Adrian me acompanhou até a beira do lago congelado. O céu estava pintado em tons de lilás e azul profundo, e a neve refletia cada cor como um espelho. Ficamos em silêncio por longos minutos, até que ele quebrou a barreira. Você vai embora amanhã. Não era uma pergunta. Era uma constatação amarga. Olhei em seus olhos e encontrei o reflexo do que eu mesma sentia. Havia ali algo maior do que apenas um encontro ao acaso. Algo que merecia ser vivido, mesmo que o mundo lá fora insistisse em nos afastar. No entanto, eu não respondi. Apenas me aproximei, deixando que nossas respirações se misturassem no ar gelado. O beijo aconteceu como se tivesse sido aguardado desde o primeiro olhar na neve. Lento, intenso, carregado de promessas não ditas. Quando nos afastamos, percebi lágrimas em meus olhos. Mas não sabia se eram de felicidade ou de medo. O vento soprou forte, espalhando flocos ao nosso redor, como se a própria neve desejasse nos envolver naquele instante. Mas o amanhã chegaria, inevitável. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado. A neve havia caído durante a noite inteira, cobrindo tudo com uma camada ainda mais espessa e brilhante. Era como se a paisagem tivesse sido redesenhada, bela e cruel ao mesmo tempo. As malas estavam prontas, encostadas na porta da cabana. O motor do carro já estava ligado, aquecendo lentamente enquanto eu me despedia do calor das paredes de madeira que, de alguma forma, tinham se tornado um lar. Mas não era da cabana que eu sentia medo de partir. Era dele. Adrian apareceu pouco depois, com os cabelos molhados pelos flocos que insistiam em cair. Seus olhos me encontraram como se tentassem memorizar cada detalhe, como se quisesse gravar em si a imagem da minha presença naquele lugar. Posso te acompanhar até a estrada principal, Disse ele simples, como se aquele gesto não carregasse o peso de um adeus. Concordei, embora cada passo em direção ao carro fosse uma batalha interna. Entramos e seguimos pela trilha estreita que serpenteava entre as árvores cobertas de neve. O silêncio dentro do carro não era desconfortável, mas doía. Cada segundo parecia gritar o que nenhum de nós tinha coragem de dizer. Quando alcançamos a estrada, ele pediu para parar. O mundo ao redor estava imerso em branco, e o céu cinzento parecia se curvar sobre nós. Saímos, e por um instante fiquei imóvel diante dele, sentindo o frio penetrar meu corpo, mas sem forças para me mover. Eu sei que você tem uma vida lá fora, mas eu também sei o que encontrei aqui, e não é algo que quero perder. As palavras caíram entre nós como a neve, silenciosas, mas pesadas. Senti lágrimas arderem em meus olhos. Ele estava certo. Eu tinha uma vida esperando, responsabilidades, promessas que ainda não havia quebrado. Mas ao mesmo tempo algo dentro de mim gritava para ficar. E se eu voltar? Perguntei quase num sussurro. Ele respirou fundo, os olhos se iluminando, mesmo que contidos. Então eu estarei aqui, sempre. Nos aproximamos, e o beijo que demos foi diferente do primeiro. Não havia apenas desejo, mas também despedida. Era um beijo que sabia o gosto do até logo, mas que também carregava a força de uma promessa. Quando nos afastamos, percebi que não havia mais nada a ser dito. Entrei no carro, e Adrian ficou parado na neve, a figura solitária recortada contra o branco infinito. Dirigi devagar, olhando pelo retrovisor até que sua silhueta desaparecesse. O coração doía, mas uma chama, pequena e teimosa, permanecia acesa dentro de mim. Enquanto a estrada me levava de volta à vida que eu havia deixado em pausa, soube que algo havia mudado para sempre. Não era um adeus, era apenas o começo de uma espera. E no fundo, eu sabia que a neve guardaria nossa história até o dia em que eu tivesse coragem de voltar.